Eu vou ler para vocês lá em Atos, no capítulo 7. Vou até anotar aqui no chat. Atos 7, 55. Algumas passagens que eu vou ler já foram ditas em devocionais anteriores, né? Mas o Senhor, ele sempre nos traz uma nova revelação, né? Ele sempre nos dá uma mensagem diferente para passar. Então, vocês vão perceber que terão algumas semelhanças, mas acredito que o Senhor vai falar de uma forma diferente. Em Atos, no capítulo 7, e versículo 55, vai falar sobre a morte de Estevão. E está escrito assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O que eu quero dizer com essa passagem, que o Senhor falou grandemente ao meu coração, eu até anotei aqui. A glória de Deus se revela durante as provações. Não que não venhamos contemplar a glória do Senhor, não que não venhamos contemplar as manifestações do Senhor nos momentos de alegria, nos momentos de gozo, de felicidade. Mas quando estamos em provações, é onde iremos contemplar de uma maneira ainda mais especial a glória do Senhor. Eu trago o exemplo de Jó para vocês, porque lá em Jó vai dizer que Jó, ele servia a Deus apenas de ouvir falar. Então, se de ouvir falar ele era tão fiel e tão temente a Deus, quando ele passou a conhecê-lo verdadeiramente, eu acredito que a sua fé teve um up espiritual. Porque vai dizer assim, ele diz, agora não me recordo exatamente em qual capítulo, mas está escrito assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Quando Jó ele está no ápice de seu sofrimento, a glória de Deus se revela a ele, e ele passa a conhecer, ele vê com os seus próprios olhos a glória de Deus. Ele vê com os seus próprios olhos aquilo que ele ouviu falar, aquilo que ele servia só de ouvir falar. Então, no momento mais cruel de sua vida, ele pôde verdadeiramente conhecer o Senhor. E eu sei que as provações, elas são difíceis, né? Muitas vezes nós ficamos sem saída, nos sentimos sozinhos, desamparados, mas eu tento transformar o meu momento de dificuldade, o meu momento de sofrimento, de dor e de angústia em algo positivo. Eu até coloquei aqui, eu coloquei assim: transforme o seu momento negativo em algo positivo, se aproxime de Deus. Porque eu me sinto mais próxima de Deus quando eu estou passando por alguma dificuldade. Porque é quando a minha dependência se revela completamente, a dependência que eu preciso ter do meu Pai. A dependência de eu pensar: Senhor, está em tuas mãos. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu entrego em tuas mãos. É aí que a minha intimidade com Ele se aprofunda. É aí que eu contemplo a glória do Senhor de uma maneira ainda mais significativa, maior e mais profunda e mais especial. Estevão, quando ele estava a ponto de morrer, ele viu a glória de Deus de uma maneira que ele nunca tinha visto.
E eu acredito que aquilo confortou o seu coração e ele teve certeza para onde ele iria, né? Então, que nós venhamos, sabe, transformar a dor em uma coisa positiva, para que possamos nos aproximar ainda mais do nosso Pai, para que possamos estabelecer uma intimidade ainda melhor, porque é na dependência que a glória dele se torna ainda mais especial. É onde nós vamos enxergar o sobrenatural de Deus, né? Quando Naamã, ele mergulha naquele rio sujo, porque o Jordão era um rio sujo, não era um dos rios mais limpos. Ele precisou ter aquele sofrimento, aquela lepra, para poder contemplar a glória de Deus. E quando ele mergulha na 7ª vez e levanta e volta sarado, ele contempla a glória de Deus em sua vida. Então, eu sempre tento enxergar no sofrimento alguma coisa positiva, mesmo que seja difícil. Porque eu sei que em cada luta, em cada tribulação, em cada dor, o Senhor, ele tem um propósito. Eu não sei qual é o propósito do Senhor em determinada situação que eu estou vivendo. E eu também não sei qual é o propósito do Senhor na situação que você está vivendo aí no seu lar, ou no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua faculdade. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor, ele tem um propósito. E ele te dará um maravilhoso testemunho. Eu sempre penso assim, Pai, está doendo, mas eu sei que o Senhor vai me dar um testemunho. Eu sei que através disso outras vidas serão edificadas. Eu sei que o Senhor vai me levantar e vai restaurar tudo que precisa ser restaurado. E eu vou contar as boas novas. E as pessoas rirão comigo e chorarão comigo e saberão que tu és grande. Então eu quero que vocês pensem como eu, a partir de hoje, né? Eu creio que algumas já devem tentar fazer isso, né? Enxergar um lado bom na dor. Saber que mesmo doendo, nós podemos ter a chance de nos aproximarmos ainda mais do nosso Pai, ainda mais de sua vontade, a chance de nos colocarmos ainda mais no centro da sua vontade e depender completamente dele. Porque, afinal de contas, como diz a palavra, já basta cada dia o seu mal, né? Nós não temos domínio sobre o dia de amanhã, nós não temos domínio do hoje, eu não tenho domínio do que vai acontecer daqui a 2, 5 minutos. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã, depois de amanhã, quanto tempo eu ainda tenho, mas nós sabemos que neste presente nós precisamos nos dedicar a Ele, precisamos a cada dia mais demonstrar a nossa fidelidade, a cada dia mais buscar essa dependência no Senhor, para que em tempo oportuno o Senhor, ele venha restaurar o que precisa ser restaurado, ele venha colocar todas as coisas no lugar. E essa é a primeira parte da mensagem. A segunda parte da mensagem eu vou dar para vocês quando a gente voltar, porque a gente só está com 1 minutinho no Zoom, tá bom? Então eu vou encerrar e aí eu volto com a segunda parte, tá bom? Já voltei. Okay. Meninas, vou continuar. Vou colocar aqui no chat qual é a passagem agora. Deixa eu só ver aqui. Depois eu posso cantar? Pode. Então, agora vai ser em Atos 9, 17. Capítulo 9, versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Bom, Paulo, ele recebeu o pacote completo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o interessante é que assim que ele é batizado, assim que
Ananias vai até ele, através de Ananias o milagre se concretiza e ele passa a enxergar, ele começa a pregar. E ele era ousado, ele tinha atrevimento, ele falava com tamanha intrepidez e ousadia, ele não tinha medo de falar a verdade, ele não tinha vergonha, né? Ele aceitou o seu chamado assim que ele entendeu o seu propósito. Então, quando ele entende que ele é um vaso escolhido de Deus, quando ele entende que a sua vida passou a ter um novo significado, ele recebe o chamado, aceita e vai pregar. E vai espalhar as boas novas. Tanto que no título aqui, logo abaixo, está escrito assim, o perseguidor torna-se perseguido. Mas, mesmo nos momentos de prisões, Paulo, ele pregava. Tem um exemplo na Bíblia que é muito lindo para mim, que é o exemplo de Onésimo, que era um escravo fugitivo, ele estava fugindo de Filemon, que era o seu senhor, e quando ele vai preso, quando pegam esse escravo fugindo, prendem ele, quando Onésimo vai preso, quando ele entra na prisão, ele encontra o apóstolo Paulo. Que alegria, né? Que surpresa! Ele encontra o apóstolo Paulo e ali naquela prisão, Paulo intercede pela vida de Onésimo. E ele não só intercede, como ele muda a história daquele servo e faz com que ele tenha uma reconciliação com o seu senhor Filemon. Então, assim, em todas as situações, em todas as circunstâncias, sejam em circunstâncias boas ou ruins, Paulo estava pregando. E quantas vezes eu não quis pregar, quantas vezes eu não quis louvar porque a situação não era boa ou porque algo tinha me aborrecido. E que vergonha de mim mesma. Eu lembro quando eu entendi o meu propósito, eu entendi para o que o Senhor me chamou e eu não queria, eu era muito tímida, como a Yasmin já até citou, eu era muito tímida, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu não me sentia capaz. Mas quando eu entendi que não era eu, mas que era o Senhor através de mim, eu aceitei, né? E o que eu quero dizer para vocês é que vocês têm um chamado, vocês nasceram com um propósito. Muitas, né, talvez, podem não saber qual é. E com o tempo, conforme você for caminhando com Jesus, você vai descobrir naquilo que você é melhor. Você vai descobrir naquilo que você é boa, a sua vocação, onde você se sai melhor, em qual determinada atividade, em qual determinado grupo. O Senhor, ele vai fazer com que isso seja revelado a você. Mas até lá, o que você pode fazer? Cumprir o ID do Senhor, porque isso também é um chamado, isso também é um propósito, né? O ID não é só para aquele que já tem certeza daquilo que o Senhor preparou para ele, mas é para aquele que reconheceu Jesus em sua vida, que recebeu o Senhor, que entregou a vida a Jesus, né? O ID é para todos nós. Então, aonde quer que você esteja, como a Yas já falou, por isso que eu disse que a mensagem iria complementar o que ela disse. Onde quer que estejamos, que possamos testemunhar, né, do amor de Jesus. Eu lembro que eu deixava os bilhetinhos, às vezes eu pegava a lotação, deixava no banco, sabe? Isso é uma forma de evangelismo. No início eu tinha muita vergonha. E depois o Senhor, ele foi, sabe, colocando em mim uma certa ousadia. Eu ainda sou um pouco tímida em determinadas situações, mas hoje não é algo mais que me impede de falar de Deus, não é algo mais que vai me impedir de alcançar alguém, sabe? O Senhor, ele me tirou do meu lugar confortável. Eu lembro quando eu era criança, eu me escondia nos louvores. Eu amava cantar. Por quê? Eu tinha oportunidade, pegava o microfone, cantava, saudava os irmãos, cantava, agradecia a oportunidade e ia sentar. Então eu não falava mais nada, eu só cantava. E não que isso seja um problema, isso é maravilhoso, né? A gente se dispor a louvar ao Senhor. Mas aquilo para mim era uma fuga
porque eu não falava mais nada, eu só cantava. Eu achava que eu não precisava mais fazer nada, somente aquilo, que aquilo era o suficiente. Eu não deixava o Senhor me aperfeiçoar, como a Aninha está escrevendo no chat. Eu não deixava, eu não permitia ser moldada pelo Senhor. Eu me escondia naquilo, né? E eu lembro que eu louvava com a cabeça baixa, eu tinha muita vergonha, eu era uma criança muito tímida. Mas o Senhor, um dia, Ele me resgatou desse lugar escuro da timidez, sabe? Das trevas para a luz. O Senhor me fez entender que eu não precisava ter vergonha, que eu não precisava temer, que eu não precisava me esconder, sabe? Somente nos louvores, que Ele iria me usar mais do que isso. Então, aquilo para mim era uma fuga, porque eu não fazia mais nada. Eu me escondia naquilo, mas eu entendi a minha importância no reino de Deus. E eu quero que vocês entendam. Paulo, ele entendeu o seu propósito. Ele entendeu para o que ele foi chamado e ele entendeu a sua importância. Por isso que ele começou a pregar e não parou mais, até o último dia de vida, né? Ele tinha um problema, eu não sei bem se era um problema de saúde ou se eram afrontas, mas a palavra diz que ele orou ao Senhor para ser livre daquilo 3 vezes, né? A Bíblia trata como espinho na carne. Então, eu não sei se era doença ou se era alguma coisa fora do corpo ou no corpo, não sei, mas ele orou ao Senhor e o Senhor disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Foi como se o Senhor estivesse dizendo: meu filho, continua pregando porque eu te sustento. Continua pregando, continua falando, continua louvando, glorificando, porque a minha graça é o suficiente. A minha presença vai te sustentar. Você é cheio do Espírito Santo. Vai sem medo, vai com ousadia. A minha graça te basta, né? E o Senhor, ele fala isso para nós também. Muitas vezes nós oramos sobre algo e não acontece exatamente da forma que nós esperamos, né? Mas o Senhor, ele tem o melhor para nós. E mesmo que estejamos orando por um sonho ou por um propósito, eu acredito que o Senhor, ele pode realizar, se isso estiver dentro de sua vontade, e fazer ainda mais do que nós imaginamos, mas até lá, a graça do Senhor, ela é suficiente nas nossas vidas, né? Muitas meninas, elas se sentem inferiores. Eu conheço casos de meninas que elas precisam estar em um relacionamento para se sentirem bem, para se sentirem amadas, para se sentirem protegidas. E até algum tempo eu me sentia assim. Mas depois eu entendi que eu já sou amada o suficiente por Deus. E no momento certo Ele vai fazer acontecer isso na minha vida. Mas por enquanto, a graça do Senhor é suficiente para mim. Eu até escrevi aqui, eu entendi a minha importância no reino. Quantas vidas podem se perder se eu me ausentar? Agora, quantas vidas podem se salvar por causa de mim através de Jesus? Né? Então, quando a gente diz não, quando a gente enxerga que Deus quer nos usar mais e nós recuamos, quantas vidas será que não serão perdidas por causa da nossa falta de fé em crer que o Senhor, ele pode nos aperfeiçoar, que não somos nós, mas é Ele em nossas vidas, né? É para a glória dele, não para a nossa glória. Mas quantas vidas podem se salvar se você decidir colocar a sua fé em ação, se você decidir ser usada por Ele? Quantas vidas podem ser mudadas através de você? Seja reconhecida em ser uma filha de Deus. Saulo era reconhecido como perseguidor. Mas a partir do momento em que o Senhor diz para ele, não será mais Saulo, mas sim Paulo, ele passou a ser reconhecido como filho de Deus. Seja reconhecida como filha de Deus. Sabe, não se trata apenas de ter uma aparência decente, uma aparência modéstia, mas que o seu interior reflita uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Que o seu interior reflita o brilho de Jesus, que as pessoas possam olhar para você e dizer: essa menina é temente a Deus, essa menina é serva de Deus, ela é diferente.
ela tem um brilho diferente, a fala dela é diferente, o jeito dela é diferente, sabe? É um conjunto de coisas que nós precisamos refletir para as pessoas, porque as pessoas, elas não leem a Bíblia, elas nos lêem, e aquilo que a gente representa, dessa maneira elas vão entender o que é Deus, né? Então, o que nós estamos passando, o que nós estamos refletindo, com quem estamos parecidos. Eu até já escrevi um texto sobre isso. E eu quero citar outra passagem fora de Atos, que fala sobre uma noiva que não abriu a porta para o noivo e o noivo foi embora. E muitas vezes o Senhor, Ele nos chama para um propósito, Ele nos chama mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e nós recuamos, não, agora não. Às vezes por medo, ou por vergonha, ou por cansaço, e o amado bateu na porta dessa noiva. Essa passagem fica em Cantares, no capítulo 5, e no versículo 2, que vai dizer assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Essa passagem vai falar do relacionamento de um esposo com a sua esposa. Mas a gente pode também relacionar isso com a nossa comunhão com o Senhor, com a nossa intimidade com Deus. Cantares, capítulo 5, versículo 2. Então, o amado bate na porta da amada e ela não atende. E quando ela vai atender, apenas o perfume do amado está na maçaneta. E ela vai correndo pela praça da cidade procurar o seu amado e ela não o encontra. E os guardas, quando a enxergam, eles a confundem com uma prostituta. E eles batem nela. E ela fica completamente machucada, magoada, angustiada. E mesmo machucada, ela vai em busca de seu amado. Ela vai em busca da reconciliação e ela o encontra e ele a recebe de volta. Então, que você não venha se envergonhar de talvez tenha rejeitado algo que o Senhor deu para você. E que você não venha se envergonhar de uma falha, de um pecado que você cometeu. É claro que a princípio sentimos vergonha, né? Porque pecar nunca é algo bom, estamos sujeitas a isso. Mas que o teu pecado não te afaste ainda mais de Cristo, mas que o teu pecado seja um motivo para você ser mais íntima dele. Mas ela reconheceu o seu erro e foi em busca do amado. Então, que você venha buscar por Jesus e não pensar que não tem mais jeito para você. Não pensar que a tua falha não será perdoada, que o teu pecado não será perdoado. Sempre tem um jeito. Vai em busca do amado. Vai correndo em busca do amado, porque o Senhor, Ele te espera e Ele te recebe com todo prazer. Ela foi em busca do seu noivo e Ele a recebeu de volta, pelo tanto que Ele a amava e a desejava. O Senhor, Ele deseja a sua noiva, Ele ama a sua noiva incondicionalmente. E Ele quer que a noiva busque por Ele, porque se a noiva não buscar, como o Senhor vai se achegar até nós? Então, que nós venhamos nos dispor ao Senhor, se prontificar. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como disse o profeta Isaías. O Senhor perguntou, quem eu enviarei? E ele se prontifica e diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o que o Senhor faz? Purifica Isaías por completo, para que ele possa cumprir o seu chamado. E o Senhor, Ele nos purifica também, Ele nos limpa, nos lava, nos restaura, Ele nos aperfeiçoa. Que nós venhamos ter essa ousadia do apóstolo Paulo, que nós venhamos ter a paixão de Estevão e que nós venhamos ter a vontade de buscar dessa noiva. Né? Se nós juntarmos essas 3 coisas como pilares na nossa vida, a nossa paixão, o amor pela presença de Deus, o nosso anseio de se prontificar a buscá-lo, a nossa vontade de reconciliação com Ele, então nós seremos completas. E que Deus abençoe vocês, meninas.
Eu espero que essa mensagem tenha tocado o coração de vocês. Eu estava um pouco receosa, porque eu não tive muito tempo, né, Ninha? Mas, como eu disse a vocês, o Senhor, Ele sempre fala de uma maneira diferente. Algumas dessas passagens eu até já li, já preguei sobre elas, mas o Senhor, Ele sempre nos dá uma coisa a mais, né? Quando nós lemos novamente, sempre uma coisa nova se revela. Então, que Deus abençoe vocês. Eu já tinha dito que eu não iria me prolongar muito, que eu iria ser bem objetiva e específica. Mas que Deus os abençoe. E eu agradeço a minha oportunidade e vou passando aqui para uma de vocês, para Emily ou para Sara. Não sei se a Sara está podendo falar. Amém?